A paz do Senhor, jovens, que prazer poder estar aqui falando com vocês, é isso mesmo, hoje nós vamos estar aqui gravando a quinta lição, que vamos falar sobre Neemias, dessa lição maravilhosa, que está com o título Ensina-nos a orar, e é isso mesmo, eu e você precisamos aprender a orar, e aqui vai mais um exemplo para nós do Neemias, a oração de um construtor. Aqui quem vos fala é o Samuel de Souza, e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, e vamos para mais uma aula, Neemias, uma oração de um construtor. Vamos lá, essa lição aqui, que é a quinta lição que fala sobre Neemias, a oração de um construtor. Me chamou muita atenção da forma que eles colocaram o título. Por quê? Que está falando a oração de um construtor. Por que não colocou construtor e uma oração? Mas primeira coisa aqui que ele fez uma oração e depois ele partiu para ação. Então é muito interessante porque a própria, vamos lá rapidamente, só para vocês verem, a oração é assim, começa a orar, se a gente for separar aqui, dá uma outra palavra, que é ação. Então, primeiramente, você precisa orar, mas você também precisa agir. Então, essa temática é muito interessante, nós vamos estar falando hoje sobre Neemias. Só para a gente contextualizar rapidamente quem que foi Neemias, o que Neemias estava fazendo antes dele começar a construir, que a lição vai falar sobre isso. Neemias, ele era copeiro do rei, é isso mesmo, ele estava do lado do rei. É tão interessante que o copeiro ele tem uma função, que é quando vai servir o vinho, chega para ele, primeiro, ele tem que experimentar o vinho, porque se o rei tomar e estiver envenenado, o rei vai morrer. Então, primeiro quem toma é ele. Então, ele tinha essa função muito importante. Só que a história de Neemias chama muito a minha atenção, principalmente para nós que somos jovens. É isso mesmo, eu tenho abaixo de 100 anos, então eu ainda sou jovem. Então, para nós que somos jovens, me chamou muita atenção, porque na maioria das vezes, quando a gente tem um problema, o que a gente faz? No versículo 4 me chamou muita atenção porque Neemias ele ouviu o que o irmão dele falou para ele. O irmão dele chegou e contou para ele tudo o que estava acontecendo. Falou, o povo lá de Judá está passando por uma miséria, eles estão aflitos, eles estão sofrendo muito. O que Neemias fez? Neemias, ele parou, ele ouviu. E interessante essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, ouvir. Eu aprendi com um amigo meu uma vez. A gente aprende a falar, né? A gente tem curso de oratória, mas a gente não tem curso para a gente aprender a ouvir. A gente também precisa aprender a ouvir. E eu rapidamente só queria tirar essa lição para nós aqui de Neemias, que me chamou muita atenção, que é Neemias, ele ouviu, e quando ele ouviu, ele fez três coisas. Ele avaliou, ele interpretou e ele reagiu. Ele reagiu. O que acontece? A arte do ouvir. Quando você ouve alguma coisa, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar o que você ouviu, você tem que interpretar o que você ouviu, você tem que reagir. Neemias fez essas três coisas rapidamente. Qual foi a reação dele? Antes dele reagir, ele primeiro avaliou, falou assim, eu consigo ajudar esse povo, eu consigo ir lá fazer algo por eles. Mas a reação dele foi qual? Ele partiu para a oração. Por isso que essa temática me chamou a atenção, porque em vez dele lá querer construir, primeiro ele foi orar. Tem outra coisa que me chama a atenção de Neemias, é que ele podia ter ido falar com o rei, já que ele tinha acesso direto ao rei, mas o que ele fez? Ele não foi no rei, ele automaticamente, ele parou e começou a orar, falou assim, Deus, tenha misericórdia, Deus ajuda esse povo, e rapidamente Deus interviu ao ponto dele não precisar ir até o rei que foi até ele. Então a primeira lição para mim e para você, jovem, é o seguinte, eu e você precisamos orar com qualquer problema que nós estiver passando. Por quê? Porque quando eu e você estiver orando, Deus vai agir em nosso favor. A primeira coisa quando você faz é orar, Deus já começa a agir em seu favor. Então Neemias fez isso, então essa é a primeira lição que eu tiro de Neemias. Então vamos aqui para o primeiro tópico da lição, onde que fala a tristeza de Neemias diante da miséria do povo. Neemias sentiu uma grande tristeza. Por quê? Porque ele tinha a família dele que ainda morava lá, ele tinha descendente lá, ele fazia parte desse povo. Só que ele sentiu uma grande aflição porque ele viu que o povo, ele tinha perdido a identidade, o primeiro tópico para falar sobre isso, ele tinha perdido a identidade, a vida espiritual dele já não estava mais aquelas coisas e ele nem se consagrava mais para Deus, as pessoas não faziam isso. Então a primeira coisa que Neemias se preocupou foi com a identidade dele.
E é bom a gente lembrar disso, que para a gente descobrir a nossa identidade é só nós ir lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Ó, quem que nós somos? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Essa é a nossa identidade. Essa é quem que nós somos. Jovens, vocês não podem aceitar a circunstância dizer quem que você é. Você não pode aceitar as pessoas dizer quem que você é. Você é imagem e semelhança do Criador. Então a primeira palavra que eu quero frisar nesse tópico aqui é sobre identidade. Nós devemos descobrir quem que nós somos nessa geração e descobrir que nós somos imagem e semelhança do Criador. Aqui é interessante a gente observar que o povo tinha ido para o cativo. E já era a terceira leva aqui, eles foram 3 vezes que eles foram levados para o cativo. E na terceira leva ainda tinha conseguido algumas pessoas escapar. Só que as pessoas que ficou ali estavam sofrendo muito. Por quê? A cidade estava sem muro. A cidade estava com as portas todas queimadas. Sabe o que acontece? Eles estavam correndo um grande perigo. Eles não tinham aquela segurança para estar na cidade. Só que as pessoas que ficaram na cidade eram as pessoas mais poderosas, as pessoas mais bem financeiramente. E o que acontece? Essas pessoas estavam humilhando essas outras pessoas que não tinham condição, que eram mais pobres. Então eles estavam sofrendo bastante ali. E outra, eles não tinham aquele mesmo vigor para ir lá e adorar a Deus, eles não estavam conseguindo. É isso aí, é bem de fato que se a gente observar, nós estamos passando isso no nosso país, nós estamos passando isso, nós tivemos uma dificuldade de ir ao templo adorar, e nós passamos por isso. Só que uma coisa eu preciso te lembrar, você não está sozinho. Por quê? Porque ainda existe o Neemias que vai te ajudar a reconstruir os muros que nós precisamos reconstruir. E interessante que o outro tópico vai falar da sensibilidade e da empatia que Neemias teve por aquele povo. Essa sensibilidade é muito interessante e hoje, a maioria das vezes, a gente não tem essa sensibilidade. Hoje eu até compartilhei isso com um amigo meu, que às vezes tantas pessoas na rua param para te pedir uma ajuda, mas você não tem a sensibilidade nem para querer saber se essa pessoa literalmente precisa dessa ajuda. Tem muitos jovens que precisam da nossa ajuda. Não sei qual é o bairro que você mora hoje, mas você pode olhar no seu bairro. Tem muito jovem carente que precisa da sua ajuda. E você precisa ter essa sensibilidade de entender que Deus quer te usar assim como usou Neemias para ajudar esses jovens, para saber identificar, para eles identificar qual é a identidade deles. Eu e você somos responsáveis por isso. E o outro tópico vai falar sobre o mundo que agoniza. Na realidade, eles estavam agonizando. Por quê? Porque eles estavam passando por essa dificuldade. Só que trazendo essa lição para os nossos dias, hoje também acontece isso conosco. Só que o tópico ele vai fechar nas últimas palavras falando qual que é a nossa postura. Como que nós temos se posicionado de acordo com isso que nós estamos vendo? Nosso mundo está vivendo essa agonia, mas como que nós temos posicionado? É fato que todo mundo hoje tem uma rede social. Como que você se posiciona nas redes sociais? E por falar nisso, deixa eu dizer algo para você. Você quer me ajudar a patrocinar e fazer esse vídeo para milhares de pessoas ver? Então faz o seguinte, dá um like, se inscreve no canal, ativa o seu sininho e tem um negócio que está escrito assim, ó, compartilhar aqui embaixo. Sabe o que você vai fazer? Você vai compartilhar com 5 amigos. É isso mesmo, é a 5ª lição, compartilha com 5 amigos para que eles possam ser impactados com essa palavra. Como que você tem se posicionado? Sadraque, Mesaque e Abednego me faz lembrar aqui agora que ele se posicionou de uma forma muito surreal. A hora que eles viram que eles tinham que prostrar diante daquela estátua, o que eles fez? Falou assim, não vou me curvar, não vou prostrar diante dessa estátua. Por quê? Porque eu sirvo um Deus. Ele sabia qual era a identidade dele. Neemias, ele sabia qual era a identidade dele. Ele falou assim, eu não posso recuar. Deus me deu uma missão e eu preciso ajudar esse povo. E o que ele fez? Ele se posicionou primeiramente na oração. Não é fazer rebelião, não é sair brigando com ninguém. É na oração. Quando você vai para a oração, Deus vai abrir as portas e vai criar caminhos para você poder se posicionar e ajudar as pessoas. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre Neemias. Ora e jejum em favor do seu povo. Olha que interessante isso daqui. Neemias, ele ora e jejuma. Antes dele querer conversar com o rei, a primeira coisa que ele fez foi orar e jejumar. É tão interessante isso, que assim quando eu fui começar a namorar com a minha esposa, que hoje é minha esposa, ela falou pra mim assim, falou, Samuel, não tô querendo muito namorar, não, eu já namorei com algumas pessoas, não deu certo, então assim, eu não tô muito querendo namorar agora não, mas eu quero ir orar. Eu falei assim, tem problema não, vamos orar. É porque na oração Deus vai falar para nós até onde que nós pode ir. É através da oração que você vai ter as confirmações que você precisa. A lição de Abraão falou sobre isso, é através da oração que você vai se proteger de ficar enganado a respeito da vontade de Deus. Às vezes o que você está fazendo, você não sabe.
Às vezes você está perdido sobre a vontade de Deus. Então deixa eu dizer algo para você, é através da oração que você vai conseguir saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. E Neemias rapidamente foi para a oração. A Bíblia fala que ele ficou 4 meses orando e jejuando. Nós precisamos fazer isso ainda nos dias de hoje. Nós precisamos orar e jejuar. Não existe outra ferramenta mais poderosa do que a oração. Não existe outra ferramenta mais espetacular do que a oração. Quando você vai para a oração, Deus é capaz de mudar muitas coisas na sua vida. Só compartilhar algo aqui com vocês. Esses dias o vizinho lá da minha casa colocou um som bem alto. O que eu fiz? Eu falei assim, rapaz, vou chamar a polícia e vou resolver esse problema. Não, mas aí eu respirei e falei assim, essa semana eu não orei em favor do meu vizinho. E eu comecei a orar em favor dele. Sabe o que aconteceu? Não sei, o som desligou, nunca mais ouvi o som. Aí esses dias de novo ele ligou o som e eu não orei por ele, vou orar de novo. E assim que eu faço, a casa dele é do lado da minha, mas quando eu oro eu não consigo ouvir o som e eu consigo dormir em paz. Antes de você querer fazer qualquer coisa para resolver qualquer problema na sua vida, vá para a oração. A oração tem solução. Está precisando de porta para Deus abrir porta? Vai para a oração. Você está precisando de arrumar uma Rebeca assim como eu? Vai para a oração, irmão. Se não, deixa eu te falar um negócio pra você, se não fosse a oração, eu não conseguiria não, porque, gente amada, a beleza não ajuda. Só que deixa eu dizer algo para você, a oração faz tudo e fez pela minha vida, vai fazer pela sua também. Vai para a oração que nem Neemias foi. Interessante que Neemias ficou 4 meses orando e jejuando. E quando Neemias estava orando e jejuando, Deus já estava trabalhando na vida do rei. Interessante que ele nem precisou ir conversar com o rei, o próprio rei veio até ele e perguntou, Neemias, o que você está sentindo? Parece que eu vejo que você não está muito bem. Olha que interessante, nem vai precisar de você ir atrás de alguém para resolver os problemas. Deus vai mandar as pessoas ir até você. Aí eu me lembro de um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, 1 e 2 fala... Tem muita gente que pega só o último versículo, né? Fala, e as bênçãos correrão atrás de você. Só que quando eu e você estamos guardando os mandamentos, ouvindo a voz de Deus e fazendo tudo o que Ele nos ordena, aí as bênçãos vão nos alcançar. Deixa eu dizer algo para você, vou voltar de novo que eu gostei desse negócio. Quando você estiver precisando de alguém, você está querendo namorar, então continua na oração, que Deus vai mandar as pessoas atrás de você. A hora que você menos esperar, você vai ver as pessoas te procurando. Por quê? Porque Deus está agindo em seu favor, assim como agiu em favor de Neemias. Interessante que Neemias, ele não só conseguiu conversar com o rei, mas sabe o que acontece? Ele conseguiu também ter um cargo mais superior ainda para ele conseguir resolver o problema, porque ele era só copeiro. Só que quando o rei conversou com ele, viu a necessidade, sabe o que o rei fez? Falou assim, vou te colocar como governador para que você possa chegar lá e conseguir resolver esse problema. Deus ainda vai mudar a sua posição, é só você conquistar o coração do dono da obra, que é Deus, através da oração. Vamos lá para mais um tópico aqui da nossa lição, aonde que fala aqui, esteve jejuando e orando, que nós acabou de falar. Nós precisamos ter a nossa primeira ação através da oração e através do jejum. A oração é uma ferramenta poderosa, como eu já disse aqui, e o jejum também nos ajuda. Vê se vocês vão conseguir entender, isso aqui é um triângulo, isso aqui é o corpo, isso aqui é a alma, isso aqui é o espírito. E só para a gente focar nessa questão do jejum, o jejum é para quê? O jejum é para amortecer a sua carne e o seu espírito está mais pronto. Na realidade tem um versículo na Bíblia que fala assim, que o nosso corpo, na verdade o seu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Só que quando você não jejuma, só que quando você não deixa o seu espírito governar a sua alma e o seu corpo, sabe o que acontece? Você fica muito racional, porque o seu corpo é muito racional. Imagina você às vezes não consegue nem acordar para ir para a escola dominical, que começa às 8h30, algumas igrejas começam às 9 horas, mas por quê? Porque seu corpo está dominando o seu espírito e sua alma, e você precisa jejuar para amortecer o seu corpo e deixar o seu espírito governar a sua alma. E deixar o seu espírito governar também o seu corpo. E nós precisamos do jejum justamente para isso, para não deixar os desejos da nossa carne, é isso mesmo, deixar os desejos da nossa carne falar mais alto do que a nossa alma e o nosso espírito que está sedento de Jesus. Enquanto você tem preguiça de acordar para ir na escola bíblica dominical, João, deixa eu dizer algo para você, sua alma e seu espírito está pedindo, sua alma e seu espírito está pedindo, ei, eu estou sedento, eu estou querendo aprender mais, eu estou querendo buscar mais de Deus, e na realidade você não consegue entender isso. Então deixa eu dizer algo para você, seja governado pelo seu espírito e amortece o seu corpo através do
jejum. Deixa eu dizer algo para você, eu sou magro e não consigo engordar muito, é por causa disso, eu pratico jejum. Vem comigo, se você quer também ter um físico assim, é só você estar jejuando e vai dar tudo certo, viu? Vamos lá, vamos aqui falando que ele jejuou muito e depois fala que ele esteve na presença do rei. E quando ele esteve na presença do rei, foi onde que ele teve a conversa. E outra lição me chama a atenção, Neemias já tinha orado 4 meses. Eu já estou comentando aqui o tópico, é o tópico 3 que fala que ele orou 4 meses. Só que interessante, quando o rei chamou ele, sabe o que aconteceu? Ele ainda rapidamente fez uma oração de novo. Olha só que ele tinha prioridade na oração. Gente, ele já tinha orado 4 meses, não precisava dele orar de novo. Mas ele de novo, mais uma vez, faz uma rápida oração e fala para o rei tudo o que estava acontecendo. Foi aonde que o rei entrou ajudando ele. Agora interessante, que aqui vai falar sobre os resultados da oração. E o resultado da oração foi muito poderoso, porque quando ele teve o resultado da oração atendido, foi coisa surreal que foi acontecendo na vida dele. Só para vocês entenderem, Esdras já estava lá, Esdras tinha chegado 13 anos antes de Neemias. Inclusive, o rei, eu acho que o mesmo rei que ajudou Neemias, tinha ajudado Esdras também e mandou dinheiro para ele reconstruir o muro. Só que ele não conseguiu reconstruir o muro. Sabe por quê? Porque ele não tinha ação. Então a maioria das vezes nós ficamos reclamando por falta de dinheiro, mas deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos mais de ter ação, é oração e ação. Quando você tem ação, as coisas vão acontecer ao seu favor. E a primeira ação é oração e jejum. Quando Neemias fez isso, Neemias não foi lá pedir dinheiro para o rei. Agora interessante que Esdras já estava lá 13 anos antes, recebeu dinheiro para reconstruir o muro e não conseguiu construir o muro. A maioria das vezes nós ficamos reclamando por causa de dinheiro, mas o problema não é dinheiro, o problema é a nossa ação, nós precisamos ter ação. Quando você tem ação, Deus vem e vai reagir através da sua oração e Deus vai fazer coisas extraordinárias. É só você acreditar nisso. O próximo tópico aí que vai falar sobre isso, o resultado da oração de Neemias, a resposta do rei. Impressionante com a resposta do rei, porque ele não pediu dinheiro, ele não pediu para ser trocado de posição, ele só comentou com o rei o que estava acontecendo. Aconteceu isso, meu irmão veio e me falou que o povo de Judá está sofrendo muito e eu preciso ir lá ajudar eles a reconstruir o muro. Rapidamente o rei mudou ele de posição e ainda mandou pessoas para auxiliar e ajudar ele. E deu tudo certo, porque o rei deu um apoio para ele. Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que você tem muito projeto assim como eu, você tem muitos sonhos como eu, só que alguns projetos que você vai tentar fazer, você não quer respeitar as lideranças e não vai dar certo isso, irmão, não consegue. Jovens, não dá certo isso daí. Todo projeto seu, se é de Deus, vai ter a aprovação do seu líder, se é de Deus, vai ter a aprovação do seu pastor. Muitas das vezes você quer sair fazendo um monte de coisa e esquece, você tem um pastor, você tem um líder, respeita que vai dar tudo certo. Se Neemias tivesse feito assim, rei, deixa eu falar um negócio pra você, eu sei que eu tô aqui do seu lado, se você quiser me ouvir ou não, mas eu vou lá construir o muro, eu vou sozinho, se você não quiser me ajudar. Vocês acham que tinha dado certo? Não dá certo, então não faça isso. Às vezes você tem um projeto que você sabe que é extraordinário o projeto, mas seu pastor falou, espera um pouquinho, espera que vai dar tudo certo. Quem me conhece sabe disso, sabe que eu tenho vários projetos e todos os meus projetos eu respeito todas as minhas lideranças. Se eu chegar neles e falar assim, Samuel, não faz, eu não faço. Eu espero. Então o projeto que você tem, se é de Deus, Deus vai aprovar através do seu pastor. Então fica atento com isso, um dos sintomas, que o projeto seu é de Deus, o seu pastor tem que aprovar também. E Neemias teve essa aprovação do próprio líder dele, que era o rei. E o que ele fez? O rei foi lá e ajudou ele de uma forma surreal. Só que o próximo tópico vai falar, Neemias ele enfrentou algumas dificuldades. Neemias ele teve alguns problemas no caminho. Qual que era o problema que ele teve? Algumas pessoas tentou perseguir ele, Sabalate tentou perseguir ele de todo jeito, tentou parar ele de todo jeito. Só que o que acontece? Deus estava no projeto e Deus foi dando livramento para ele e ele conseguiu. Sabe em quantos dias que... a lição fala, a lição 5ª, ele teve 52 dias, foi nos 52 dias que ele conseguiu reedificar aquele muro. E é interessante isso, porque foi só 52 dias, ele orou 4 meses, mas 4 meses dá quase 120 dias, né, se eu não estiver enganado aqui no minha matemática, só que ele conseguiu em menos dias construir o muro. Olha para você ver, quando você ora, olha, ele conseguiu construir. Naquela época, se eu não me engano, não tinha as mesmas ferramentas que nós temos hoje.
Hoje, se brincar um muro desse, construir é muito mais rápido, porque hoje tem um monte de equipamento, tem um monte de máquina para fazer isso. Só que não, Deus deu estratégia para ele. Ele foi um líder ousado, teve coragem, mas conseguiu. Mesmo as pessoas perseguindo ele. Olha só, ele não só construiu um muro fisicamente, mas ele ajudou Esdras naquela época a reedificar o altar que tinha que ser construído. As pessoas não adoravam mais a Deus como tinha que ser adorado. A vida espiritual deles estava bem diferente de quando era antes. Só que Neemias vem e ajuda eles. Ei, deixa eu dizer algo para você, jovem. Existe Neemias no nosso dia hoje que vai te ajudar a você ter uma vida espiritual transformada. Ainda existe sim. É só você continuar orando que Deus vai mandar pessoas para te ajudar. Vai aparecer muito mais sabalate para te atrapalhar. Vai aparecer, isso é normal. Só que você tem que continuar firme e constante, porque Deus vai fazer coisa extraordinária através da sua vida. E o que me chama a atenção nessa lição também ainda, para nós estar já encerrando essa lição, é o seguinte, que Neemias, ele construiu o muro. Ele ajudou aquelas pessoas que estavam vendo uma vida social, que estava sendo humilhada, ele também ajudou e ajudou na vida espiritual. Deixa eu dizer algo para você, através da oração você consegue sim edificar muros na sua vida para te proteger de qualquer pessoa que quer confundir a sua mente. Hoje a cultura do nosso país quer confundir a nossa mente, só que através da oração nós vamos construir muros que vai nos proteger de qualquer heresia, de qualquer pensamento que vai nos tirar da presença e do propósito de Deus. É através da oração. Segue o que Neemias fez. Neemias fazendo o projeto que Deus tinha colocado na mão dele. Sabe o que ele fez? Ele não parou para ouvir Sabalate nem Tobias. Ele não parou para ouvir ninguém. Ele só continuou seguindo. Deus tinha colocado no coração dele construir aquele muro. Deixa eu dizer algo para você. Continua firme e constante, que Deus ainda vai fazer aquilo que é necessário na sua vida. Faça que nem Neemias. Tenha oração, tenha ação e continua reedificando altares, principalmente na sua vida espiritual. É interessante quando eu lembro de Romanos capítulo 12, versículo 2, eu gosto muito desse versículo. Lá fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai através da renovação do vosso entendimento. O que me chama a atenção aqui é que Neemias ele não foi lá criar uma coisa, ele não foi inventar ou inovar nada, ele só foi renovar o que já existia, que precisava, que era dos muros, da proteção da cidade, que era deles poder adorar a Deus. Deixa eu dizer algo para você, não fica pegado nessas coisas que é muita inovação, mas parta para renovação, renovar. Oração não está desatualizado não, tá? Você ainda precisa orar. Jejum não está desatualizado não, ainda você precisa orar. Outras coisas que inventar não substitui a oração e o jejum. Quer construir muitas coisas na sua vida, tanto social como espiritual? Então vá para a oração. Essa é a aula que eu estou aqui ministrando para vocês, jovens, e é com muito prazer que eu ministro essa aula para vocês. E quero dizer algo para vocês, convida 5 amigos, lição 5, convida 5 amigos, leva para sua casa e assiste essa aula. E depois posta essa foto aí, marca aqui a DMP TV, que nós queremos estar acompanhando cada um de vocês. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu faço questão de eu mesmo pessoalmente responder cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, não deixa de orar, Deus ainda vai nos ensinar a orar como nós precisamos orar. Um forte abraço, Deus abençoe grandemente cada um de vocês.